Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um Cultura em Movimento, que sempre traz para você arte, cultura, cinema, literatura, teatro. E hoje a gente está aqui para um bate-papo jurássico sobre musculação, maromba, com quem entende mesmo, maromba raiz, que tem história. Mas antes da gente anunciar quem são os nossos convidados jurássicos de hoje, eu peço para você seguir as nossas redes sociais, é só digitar @jornaldr1, que você encontra a gente no YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, com muitas notícias, muitas novidades para você. E você que gosta de maromba, que gosta de musculação, de malhação, pode já mandar para a gente também aqui comentários, sugestões, para a gente aqui bater o papo e desenrolar com os nossos convidados de hoje. Eu tenho aqui duas pessoas especiais para um bate-papo jurássico. Sabe por que jurássico? Porque eu estou aqui com o Roberto Roundtree, o Jair Lancelotti Frederico, olha que nome chique, e eles vão apresentar aqui um novo podcast a partir de janeiro, o podcast Dinossauros da Maromba. Por isso que eu falei que o bate-papo nosso hoje vai ser jurássico, né, Jair? Prazer receber vocês aqui. Eu queria que vocês começassem, então, assim, se apresentando para o público. Vamos começar com o Roberto, contando assim, resumidamente, a sua trajetória. Sou ator, sou diretor, sou produtor, roteirista, enfim, faço um monte de coisa. Mas o que acontece? Essa questão da musculação, da maromba, do fisiculturismo, me acompanha desde muito novo, porque eu era um menino muito magro, asmático, usava um óculos fundo de garrafa. Então eu apanhava muito, né? E aí eu via que os caras passavam na praia, via os caras fazendo barra, comecei a fazer barra querendo crescer, e aí depois fui parar numa academia de pesos na época. E aí eu comecei a fazer ali, e depois conheci o Jair, e já bem moleque, me ensinou muita coisa, fui aprendendo com os amigos, aquela coisa toda, e eu fiquei grande pra caramba, nunca mais ninguém mexeu comigo. Hoje, no momento que eu estou, com a idade que eu estou, é uma questão já de qualidade de vida e saúde, né? Se eu não tivesse malhado a vida toda, eu não teria saúde, e assim, eu me movimento como um jovem, me sinto como um jovem, né? Graças ao exercício físico diário. Então, assim, a maromba, como a gente chama, e a gente vem de uma época em que a coisa era muito rudimentar, né? Por isso até os dinossauros da maromba, ela mantém hoje as pessoas vão para a academia todos buscando uma qualidade de vida melhor. Isso é algo que a gente viu nascer, né? Não só no Rio de Janeiro como no Brasil. Então, na verdade, o Jair me convidou para a gente contar essa história, né? O Jair é um cara que a família dele participou disso desde o começo. Sim. E eu vivenciei isso a vida toda. Então é legal porque a gente vai trazer para essas pessoas, né, não só informação e também diversão, como também digamos que assim, uma maneira, né, das pessoas entenderem que isso é qualidade de vida, que isso é saúde, né, que, de certa forma, a gente vai contar como começou e como chegou até aqui. E vamos trazer pessoas que vão dar informações sobre isso, trazer médicos, nutricionistas, fisiculturistas e pessoas que participam também desse métier, sim, embora não sejam fisiculturistas profissionais, como eu, né, que na verdade sou um ator, sou um artista, mas que sempre pratiquei. Não é isso, Jair? Jair, eu queria que você contasse como começou a sua história e a sua relação com a maromba. Pois é, a minha história com a maromba vem de gerações, né? Tudo começou lá atrás. O meu avô, eu sou a terceira geração da família. E você que está aí querendo saber qual é a verdadeira história da maromba, como tudo começou, onde foi que iniciou a maromba no Brasil, você vai saber. Assiste o nosso podcast que você vai saber a verdadeira história da maromba. Eu, com a relação da minha família, eu comecei lá atrás como atleta, como treinador, e fiz o primeiro campeonato de fisiculturismo feminino do Brasil. Isso aqui eu estou contando, vocês vão saber como é que foi essa história. Assiste o podcast que vocês vão saber. Vão saber também quem foi o primeiro atleta brasileiro que subiu no pódio do Mister Universo. Não está na internet. Muita coisa, gente, não está na internet, porque a internet começou agora. Eu vou contar as histórias da raiz da maromba, raiz do ferro, como começou tudo. E vocês vão saber a verdadeira história, reais que não estão na internet. O papo hoje tá maromba, né? Como a gente gosta aí, cheio de força, musculação, é isso aí. Como diz, a saúde que interessa, como dizia o seu querido amigo também,
Paulo Cintura, né? Saúde é o que interessa, Saúde o resto não tem pressa. Isso! Cheio de energia. É isso. Agora, o Johnny, você também é muito conhecido pelo seu personagem, né? Não, é porque Conta pra gente essa relação. O primeiro personagem meu de sucesso foi o Johnny Brabo. Johnny Eu tinha um Brabo. programa chamado Johnny Brabo Show, né, e esse programa me levou pra Globo. Então, assim, e era um personagem meio maromba, porque na época eu malhava muito, era muito grande, né? E tinha as aventuras, aquela coisa toda, e a gente também entrevistava muito as pessoas de variados esportes na época, né? Sempre gostei muito de esporte, artes marciais, que a gente pretende também trazer pessoas das artes marciais para serem entrevistadas. E a ideia é essa, a ideia é divulgar, né, o exercício físico, né, principalmente, né, o que a gente chama de maromba, mas também que pratica musculação. O praticante de artes marciais, pratica musculação o jogador de futebol, pratica musculação o praticante de natação, e por aí vai, né? Hoje em dia, digamos assim, é impossível, né, o cara não fortalecer os músculos numa academia, que antigamente era difícil, a gente tinha que procurar, tinham poucas academias, né? Mas hoje em dia, todo mundo, né? Hoje em dia médicos, advogados, jornalistas, todos praticam musculação. Todo mundo descobriu a importância da musculação, né? Deixou, como você falou, de ser só autoestima. Não é só estético, não é só estético. É, é bom para a cabeça, sim, óbvio, né? Vai trabalhar a autoestima, sim, mas também, vai fortalecer as articulações, né? Vai fortalecer o trabalho do cardiorrespiratório, exato. Enfim, é qualidade de vida. Agora, Jair, maromba raiz versus geração atual, como é que é? Exatamente, a ideia do nosso podcast é exatamente isso. Trazer para a galera hoje o que acontecia na verdadeira época da maromba, do ferro, a galera da antiga, quem quebrou pedra naquela época. Tá? Hoje o pessoal pegou tudo pronto. Chega na internet, você bate ali, você descobre quem é o campeão, quem ganhou o campeonato, informação disso, informação daquilo. Na nossa época, não, era bastante diferente. Tinha um delay, vocês vão saber quanto tempo foi esse delay lá no programa, né? Hoje tem essa facilidade. Você que quer ficar grande, está começando a treinar agora, quer ter um corpo bom e acha que vai ficar legal, e só consegue isso gastando muito dinheiro com suplementos, você quer aprender a treinar e ficar bom sem precisar gastar dinheiro com suplementos? Assista o nosso podcast que você vai aprender. Porque na minha época eu fiquei grande e não existia essa tecnologia nem de equipamento, nem de suplemento. O Jair está falando isso, que na verdade para crescer, você tinha que se alimentar bem, porque não existiam todos esses suplementos que tem hoje. Então, assim, de certa forma, muita gente está voltando para isso. Nada contra os suplementos, não é isso, existem excelentes suplementos, mas as pessoas estão voltando também a uma alimentação que consiga deixá-las mais fortes, mais saudáveis. Agora, como é que começou a relação de vocês? Não, a gente se conhece há muito tempo, de bairro mesmo, a gente foi criado no mesmo bairro, a gente se conhece desde moleque, sempre malhei, Jair também, a gente tem muitos amigos em comum, é coisa ali, Copacabana, Ipanema, ali todo mundo se conhece, né? Isso aí, principalmente quem malha, ainda tem essa, né? Porque assim, praticamente nós frequentamos várias academias, né? Que eu frequentei, ele frequentou também, vice-versa, a gente tem muitos amigos em comum. E eu sempre acompanhei esse trabalho do Jair, porque eu gostava muito, até com o Johnny Brabo eu fazia isso. Eu gostava de ir nos campeonatos, fazer entrevista, aquela coisa toda. E aí o Jair estava sempre lá, então já muito tempo já que eu conheço essa figura. Johnny vivia pedindo, quero ficar grande, vamos treinar. E eu passava pro Johnny. Johnny foi um cara que gostou sempre de treinar, sempre foi aficionado a treinar, nunca participou diretamente da coisa, mas sempre foi um bodybuilding, que bodybuilding é aquilo, né? É um estilo de vida, quem gosta de treino. É um estilo de vida. E a época que a gente quebrava pedra, porque na minha época, nossa época, a gente não tinha muita tecnologia ou até mesmo nenhuma. Então, essa galera pegou tudo pronto, né? Então, eles vão ficar sabendo da realidade. A gente quer confrontar a raiz, né? A raiz, quer confrontar o que era antigamente com o de hoje, trazendo personalidades que marcaram época, entendeu? E a galera ficar sabendo de como é que era. E muita história engraçada para contar, né? Porque a academia é um local que tem várias figuras, né? Então tem muita história engraçada para contar. Então, história não vai faltar, tá imperdível mesmo. Agora, Jair, me conta a história aqui desse troféu. Bom, competições, né? A gente passou por muitas competições. Naquela época a gente não tinha os troféus como é de hoje, que é aquele mais novo ali, que é
com uma Esse aqui, estrutura, né, esse aqui de um o atleta cara... e tal. O que a gente conseguia eram essas taças, né? Então, Esse aqui o cara esculpiu olhando pro Jair. Esse aqui o cara esculpiu olhando pro Jair, só que ele errou no queixo. Ele ó. foi o muso, né? Ele foi o muso. O Jair reclamou com o cara, pô, mas eu não tenho esse queixo. O que acontece? Isso aí, essa história aqui da troféus, né, tiveram várias, né? Porque eu fui atleta de 3 modalidades diferentes, né? De braço de ferro, fisiculturismo, né, e levantamento de peso, né? Como o meu avô. Então, eu já venho na terceira geração. É verdade, inclusive o campeonato de braço de ferro também, que eu cheguei a cobrir pro Johnny Bravo Show, participei algumas vezes e ganhei. Embora eu não fosse atleta, mas eu peguei a mãe e ganhei, não foi? Johnny se deu bem numa categoria, entendeu? De campeonato de braço de ferro. Então, as competições eram, assim, não existia um troféu específico como tem hoje, né? Eram todos assim, taças, medalhas, que não tinha essa significância que tem hoje, né? Os atletas de fisiculturismo, bodybuilding, né? Hoje em dia a gente tem o men's physique, a bermuda, tudo mais. E naquela época só existia uma categoria, que era a categoria do bodybuilding. E então não era depois, né, o fisiculturismo, na verdade, ele começou, vamos dizer assim, pelo recorde mundial, o mais difícil, que é o bodybuilding, né, que é a categoria open, podemos dizer, né? E depois viu-se que aquilo era muito difícil e tinham muitas pessoas que adoravam e queriam participar, mas não podiam, porque não tinha o físico muito completo, às vezes faltava perna, às vezes o cara não tinha aquele volume todo, mas tinha. É porque o bodybuilder o cara tem que ter o máximo, né? Em toda a musculatura, não é isso? Exatamente. A Open você tem que ser gigante e ter o físico completo. Né? Então, o que acontece? No bodybuilding você tem que ter completo. Então, existiam essas pessoas que amavam e não poderiam, vamos dizer assim, milhares de pessoas praticavam e meia dúzia poderiam participar. Aí criaram-se outras categorias. Exatamente. Aí foi descendo, foi facilitando. Então foi começou do topo e foi... Do topo e foi baixando, facilitando. Hoje em dia tem categoria que a galera pode começar, tá em pouco tempo na academia, já pode estar participando. Né? Porque é um incentivo também, né? Poder iniciar né, os novos atletas. Foi bem interessante isso, porque chegou-se à conclusão que era extremamente difícil o cara ser bodybuilder, né? Então, hoje em dia, ele pode participar, mesmo que ele não tenha o físico muito perfeito, ele pode participar de categorias de base que dão essa chance dele ser campeão igual o outro. Então, sempre ser o que deveria, o Open, o bodybuilding, né? A categoria bodybuilding em si, entendeu? Agora, você já falou até que, mesmo sem ser atleta, conseguiu ganhar uma competição, mas eu queria que vocês falassem outros momentos marcantes. Eu acho assim, o que acontece? A musculação na minha vida, ela é importante, ela é marcante, porque ela me transformou em outra pessoa, né? Do menino franzino que eu era para o cara grande que eu sou hoje, através de muito trabalho, né? Porque também você tem que ter muita disciplina e você tem que ter muita vontade, né? Você tem que ter força de vontade, porque é difícil, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz alguma coisa, eu fazia uma barra, né? Até chegar a fazer 10 e passar por peso. E o peso é gradual, você vai subindo o peso, né? Você vai aumentando de volume muscular, né? E a cada vez que você aumenta um pouco o peso. A gente estava até conversando, eu já sobre isso hoje, né? Porque é o estresse muscular que faz o músculo crescer, né? Quanto mais peso você pega, maior você fica. E isso é gradativo, não é? É o estímulo, né? É o estímulo, porque existem vários estímulos, né? Com vários programas de treinamento. Mas o maior estímulo para você ganhar hipertrofia é a carga, né? Porque se você não tiver carga, você não tem hipertrofia. Senão o cara ia estar fazendo barra paralela na praia e ficar gigante. Não fica porque o peso corporal dele não aumenta. Então, na academia, quando você faz a musculação, você pode ir acrescentando a carga e sempre aumentando o estímulo para que o músculo esteja sempre crescendo, aumentando a hipertrofia. Uma coisa que fez com que eu não parasse até hoje, porque quando eu tinha 30 e poucos anos assim, eu via que aqueles caras que eu via malhando com 60, 70, eles ainda estavam bem. Então eu não parava, estimulado por aqueles mais velhos que malhavam. E eu acho que isso é legal também, da gente fazer esse trabalho, da gente estimular pessoas mais jovens a seguirem esse caminho também. E o Roberto falou da importância da força de vontade. A gente estava conversando aquela outra vez que a gente teve um bate-papo e você falou que rapidamente a pessoa consegue ver um resultado, que tem vezes que a pessoa acha que vai demorar 1 ano e não é bem assim. E isso faz com que a pessoa
tenha vontade, né? Que a força de vontade também venha. Com certeza. Eu acho que a coisa que estimula mais é você sentir o teu corpo mudar, entendeu? Mas essa mudança tem que ser orientada. Você não pode achar que vai chegar na internet e vai pegar o que está escrito lá, vai usar em você e você vai conseguir melhorar. Não, você tem que ter um profissional que realmente conheça a coisa para te orientar, para que você possa ter a tua mudança, para você ter um protocolo completo. Por exemplo, eu quando faço protocolo, eu faço o protocolo completo. Eu treino a pessoa, eu peço alguns exames para que eu possa analisar como você está, para que possa saber também, hoje em dia a tecnologia está a nosso favor. A gente podia ter marcadores tumorais para saber se você tem problemas, predisposição genética a desenvolver doenças como câncer e outras mais. E aí a gente fazer um programa para que venha a evitar que isso venha a se desenvolver. Porque, na verdade, o meu trabalho, quando eu costumo fazer, onde eu aprendi, é que você trabalha com o quê? Com a prevenção das doenças e não com a doença instalada. Quem trabalha com a doença instalada é o médico. Então, o professor ele vai prevenir isso. Então, esse é o trabalho correto, né? Infelizmente, a gente aqui ainda não está nesse nível, mas o ideal é a gente chegar lá. Então, quando eu trabalho, eu faço isso. Então, eu monto o protocolo onde eu coloco forma em qualquer um de 8 a 12 semanas, né? Então, esse de 8 a 12 semanas, você vai falar, poxa, é pouco tempo, será que consegue? Eu vejo gente ficar 1 ano, 2 anos na academia. Faltou orientação, você está perdendo tempo. Essa é a realidade, entendeu? Porque se você realmente falar, eu estou há 1 ano na academia, eu estou treinando muito, o que está acontecendo? Você está sendo mal orientado. Você precisa ter um profissional adequado para te orientar. Então é o que eu falo. Mas será que eu vou ter que gastar muito dinheiro com isso, com aquilo outro? A tecnologia chegou, todo mundo gasta muito dinheiro. Será que existe possibilidade de eu conseguir um físico sem gastar tanto? Claro, na minha época não tinha essa tecnologia. E eu cheguei a um nível de excelência muito bom. Lógico que eu não tinha essa tecnologia, tem que dar um desconto. Mas eu cheguei a um volume de físico que até hoje ainda é um pouco difícil de chegar lá. Então, o que acontece? Por que será isso? Porque eu treinava corretamente, me alimentava corretamente, e muita gente fala em anabolizante. Anabolizante para você crescer e tudo mais. Então, o pessoal hoje na internet eu vejo coisas, sabe? Assim que eu fico até impressionado. Às vezes eu vejo atletas wellness femininas, que é atleta que não precisa ter tanto volume, vem falar comigo, eu tenho aí, mostra para mim. Eu falo, mas você tá. Quem é isso aqui? É o ciclo do teu namorado? Não é meu. Eu falei, mas por que você está tomando isso, essa quantidade? Eu tinha 140 e tantos quilos na época e não tomava, eu tomava a quantidade igual a essa. Como é que você, o wellness, está tomando isso? Mas esse meu treinador passou, porque se eu não tomar, eu não cresço. Então, gente, eu quero dizer a vocês o seguinte, isso não é uma realidade. Então eu mudo tudo. Vários atletas eu mudei. Peguei e falei, olha, não, para tudo, corta tudo, não vai tomar nada disso. Vai treinar desse jeito, vai fazer alimentação assim. Aí a pessoa chegar e ligar para mim assim, pô, Jair, você tem certeza, né? Que a minha mulher sempre treinou e tudo, eu já gastava tanto dinheiro, agora você cortou tudo, não está tomando quase nada e tudo. Eu falei assim, pois é, mas eu te garanto que agora ela vai ser... Qual era o resultado dela nas competições? Ela nunca foi campeã. Pois é, mas agora vai ser. E aí aconteceu de atletas serem campeãs carioca, brasileira, ir para o Mundial, chegar lá, até atletas que foram campeãs, chegar para ela e falar assim, olha, posso tirar uma foto do teu lado? Falei, por quê? Eu nunca vi ninguém assim. E aí o resultado foi diferente. Por quê? Porque, gente, quando você vai criar um bolo, como é que você faz o bolo? O bolo faz como? A base do bolo é o quê? É farinha e ovos. E o fermento é só um tabletinho. Só um pouquinho, né? Pouquinho. Hoje em dia o pessoal está querendo fazer da farinha o fermento farinha. Aí não é assim. Isso é muito perigoso e não tem necessidade disso. Vocês querem aprender? Assiste o nosso podcast que vocês vão aprender isso.
Pois é, e o Jair falou dessa questão de anabolizante, né? E, Roberto, hoje em dia exige, sempre teve, né? Essa exigência da estética, principalmente para TV, para cinema, uma cobrança muito grande, aí a pessoa recorre a esses suplementos alimentares, a uma série de coisas para bomba, né? Para ser rápido. Como é que você avalia essa questão? Olha, eu trabalhei numa novela agora que debatia esse tema, né? A novela fazia uma campanha contra os anabolizantes dentro da novela. O que acontece, né? São mundos diferentes o meu e do Jair. Jair é um profissional, né, do fisiculturismo. Eu sou um cara que malha, né? Só que eu malhei a vida inteira e eu defendo, né, que você melhora, não quer dizer melhora o seu sono, você consequentemente melhora a sua alimentação, né? Você melhora a sua mente, porque você vai liberar endorfina e tudo mais. Você quando você está trabalhando com o seu corpo, você tem que cuidar dele, né? Por uma questão estética e também de saúde. Por exemplo, você não consegue fazer uma cena de ação se você não estiver preparado para ela, né? Você vai ter que correr, você vai ter que lutar, você vai ter que se jogar, isso aí você vai precisar do seu corpo, né? A questão estética também faz bem para a autoestima, obviamente. Daí, se você trabalha com a sua imagem, você quer estar bem, você quer se olhar, você se olha na televisão e fala, pô, tô legal, né? Então, assim, a questão do anabolizante, o anabolizante, o Jair já falou isso, tem que ser receitado por um médico. Não pode ser uma coisa que você vai chegar, porque existe, por exemplo, a questão da reposição hormonal, da testosterona, que hoje em dia eu vejo muita gente fazendo, o cara passou dos 40, 50, o cara faz uma reposição hormonal à base de testosterona, né? Quando o cara usa isso inadequadamente, ele vai ter efeitos colaterais. Ele vai ter problema de fígado, ele vai ter problema estomacal. Não se pode você chegar e você se automedicar, porque isso é medicamento. Você não pode se uma coisa que eu me recordo muito louca, que quando eu era moleque eu escutava falar muito em Decadurabolin, que diziam que era um anabolizante que tinha sido desenvolvido no Vietnã. Não sei nem se isso é verdade, para deixar os soldados mais fortes, que era a fórmula do Capitão América. Eu nem sei se isso é lenda, tá? Mas a minha avó, que morreu com 94 anos, né, que é uma das pessoas por quem eu fui apaixonado, que Deus a tenha, ela uma vez estava com problema nas pernas, ela não conseguia andar, e um dia eu cheguei em casa e minha mãe falou, remédio da vovó, eu olhei, era Decadurabolin. Eu falei, ué, a vovó tá tomando bomba? E aí eu fui pesquisar e eu entendi, né, que Decadurabolin era para isso, né? Então, assim, era um medicamento usado para pessoas de 93 anos que precisavam fortalecer as pernas. Então, assim, se o cara tomar um monte de Decadurabolin sem ser prescrito por um médico, sabe-se lá o que vai acontecer com ele, entendeu? Agora, existem momentos em que o médico fala, não, você vai tomar. É diferente, né? Infelizmente, é vendido no mercado negro, o cara toma porque viu o outro tomar, o cara fala, isso aí é errado, e você não precisa disso para ser grande. Se você fizer uma superalimentação e você malhar de verdade, pode ser que você não fique igual o cara que está lá competindo no Mister Universo, que também não é a minha pretensão, tá? Mas assim, você pode ficar muito grande, sim. Você pode ficar com um corpo muito bom, sim, né? É você ter a frequência de exercícios físicos diários, você fazer uma excelente alimentação, né? Agora, a pressa é inimiga da perfeição. Então, eu acho que o grande problema é a pressa. O cara pode ficar enorme em 3 anos, ele quer ficar em 3 meses, aí é problema dele. Eu diria o seguinte, essa questão de anabolizante, criaram muita lenda no meio disso. Porque a musculação ela tem muita lenda, sabe? Desde que iniciou isso, eu conheço isso, né? Eu escuto meu tio contar as histórias. Então existem muitas lendas, como por exemplo, se você malhar muito jovem, você não vai crescer. Isso é uma lenda que foi criada lá atrás, como amarrar cachorro com linguiça, que descobriu-se na época que os músculos eram presos nas extremidades ósseas por tendões. E a hipertrofia estava ligada ao encurtamento das fibras. Então acreditava-se que se encurtava e atrapalhar o alongamento. Então isso criou essa situação. E todo mundo continua repetindo, até hoje você vai ver muita gente falar isso. Os anabolizantes também foram criados, anabolizante é para o cara ficar grande, inchar e tal. Aí ele ficou, minha avó está tomando, por que será? Porque anabolizante é um medicamento como qualquer outro. Ele não é um veneno. Se fosse veneno, vinha com a caveira na caixa. Aquilo ali é um medicamento. Só que os atletas descobriram isso,
naquela época antiga, né? E viram que aquilo ajudava a melhorar as marcas e começaram a utilizá-los. E chegou-se ao ponto de criar esse comitê olímpico, criar isso, criar aquilo outro, que no início não existia nada disso. Então, eles viram que muita gente estava tendo problemas com isso e acharam que isso era uma coisa muito perigosa e que deveria ser abolido. Então, em muitos países foi cortado, inclusive no Brasil, porque, na verdade, essa história começou lá atrás. Né? Na década de 80 tentaram proibir isso aqui e tudo, mas não foi bem sucedido. Só conseguiram proibir já quase na época de 2000, se eu não me engano. Mas o anabolizante é um remédio como qualquer outro. Se você utilizar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma criança machucou o dedo, a mãe vai passar nebacetina no dedo dela. É perigoso? Não. Não, é. Mas, a priori, não. Mas se você pegar aquilo e dar para um índio, por exemplo, que não sabe o que é aquilo, ele engolir aquilo e morrer envenenado. Aí você vai falar, nebacetina é perigoso. É a mesma coisa a história do anabolizante. Se você usar erradamente qualquer medicamento, seja ele anabolizante ou não, pode vir a óbito. Então, essa é a realidade, mas criou-se muitas lendas sobre isso. E hoje em dia, com a internet, muita gente querendo aparecer, muita gente querendo realmente utilizando disso, então difundindo isso de uma maneira errada, criando uma quantidade de medicamentos gigantescos para os atletas tomarem, que eu também acho que não há necessidade disso, porque na minha época a gente não fazia isso. Eu não vou falar que eu não tomava anabolizante, seria medíocre. A realidade é que todos tomavam anabolizante, sim. Mas a quantidade que a gente tomava naquela época, perto de hoje, é uma poeira. É como eu falei aqui, uma wellness, hoje tomando a mesma quantidade que um atleta com 145 quilos tomando. Como é que pode ir? E o que ele falou aqui, né? A importância de uma prescrição, não de se automedicar, todo um cuidado. E são esses alertas e muito mais que vai ter no podcast, né? Exatamente. Agora, além desses alertas, também vai ter muitos momentos engraçados que eu estava vendo ali vocês gravando antes. É bem divertido, né? Porque a gente começa a brincar e aí vai embora. Porque na verdade, todo mundo criança grande, né? A coisa tem que ser também divertida, né? Eu acho que tudo tem que se levar para o lado também da diversão, porque a vida é isso, né? Você aprende até melhor, você até se diverte, gosta, fica uma coisa mais despojada, né? Descontraída, né? Descontraída. Então, né? Porque você vai treinar agora na hora da academia, você tem que ser sério, tem que treinar duro. Não adianta você ir para a academia e falar assim, eu estou frequentando. Existe o frequentador de academia e quem treina, né? Quem vai também só para resenha da academia. Antigamente a gente usava quem malha, né? A palavra era malhar. Hoje em dia, a palavra é treino e tal. Antigamente ele falava assim, vamos malhar, porque quando começou tudo, era maromba, os pesos que vieram, os primeiros, né, de início, e marombeiro malhador, que malhava os músculos com a maromba. Depois criou os halterofilistas. Cara, que você está falando de frequentador, é quando você chega no aparelho, tem uma pessoa no celular parada no aparelho. Exatamente. Você quer malhar, por exemplo, eu malho com pouco tempo. Eu sou um cara muito ocupado, então eu tenho 1 hora ali que eu tenho que fazer tudo. Aí eu chego no aparelho e tá pensando, cara, isso é complicado. Isso não é. Não, isso sabe o que é? É falta de educação. Os professores que estão na academia, eu aprendi isso dos primórdios, que o professor ele tem que dar educação aos seus alunos. O responsável pela academia ele tem que dizer, olha, você está usando aqui, tá? Esse aparelho você não alugou, é para todos usarem. Acabou, levanta para o próximo usar. Está descansando, levanta, deixa o outro usar. Questão de educação. Isso é uma questão de educação que hoje em dia as academias, os professores esqueceram isso ou esqueceram de ensinar para os seus alunos, estão esquecendo. É questão de bom senso também, né? Gente, o bate-papo aqui está muito bom, mas nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo de maromba, malhação, musculação para você. Olá, eu sou Dira Paz e quero convidar todos vocês... Oi, eu sou o celular da Dira. Você sabia que ela me leva para todo lugar? Oi, filhão. E também manda áudio pros filhos. Vou chegar por volta mais ou menos de todo dia. Mas o que pouca gente sabe é que com o aplicativo Celular Seguro, se roubarem ele, dá para bloquear tudo com um clique. Aparelho, linha e até aplicativos do banco. Simples, rápido e de graça. Já cadastrou o seu? Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte.
uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. A você que acompanha o Jornal DR1, fica o nosso convite. Dialoga Brasil, o programa político sem politicagem, atendendo os anseios e a demanda do povo. O Rio de Janeiro sabendo os trabalhos do Legislativo e do Executivo, mantendo o compromisso com a verdade do Jornal DR1. É no nosso YouTube, vem conosco, Dialoga Brasil. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Agora quem mais precisa vai dar bye-bye para a conta de energia. O governo federal está lançando Luz do Povo. Energia de graça para quem gasta até 80 kW por mês e com desconto para quem usa até 120 kW. Governo. Voltamos com o seu Cultura em Movimento, que sempre traz arte, cultura, literatura, cinema, teatro e muito mais para você. E você que está assistindo, está gostando? Você já usou bomba? Você se recorre a anabolizantes, como foi conversado aqui? Se recorre, fala aqui no comentário. Se você tem alguma dúvida também, pergunta aqui no comentário pra gente. E esse assunto realmente é muito interessante, musculação. Você que gosta, você que quer ficar fitness também, não pode perder o podcast que vai tratar sobre isso. Você que é aluno de educação física, um profissional de educação física, tem que ficar ligado nesse podcast também, que vai sempre trazer dicas legais, história, né? Porque para chegar ao que chegou hoje, teve toda uma história. E o Jair, que está aqui do meu lado, e o Roberto, gente, eles dois juntos, pode ter certeza que essa dupla é muito engraçada, que eu estava só escutando já a gravação deles e estou dando um spoilerzinho para vocês. E falando em spoiler, Jair, dá para dar assim, um spoiler também de alguns convidados que vocês pretendem trazer? Pretendemos trazer os convidados, né, pessoas que marcaram época, né, que são nossos amigos, tanto atletas, campeões, como também atores que fazem parte dessa história, como Paulinho Cintura, um representante nosso na televisão, né, e vários outros, né, que são pessoas, figuras conhecidas que vão estar com a gente aqui, contando as suas histórias da época da maromba, da época dos ferros, da época dos primórdios, entendeu? Por isso, dinossauros da maromba, que somos os dinossauros. Quando nós começamos, não tinha nada dessas tecnologias que tem hoje. Isso aí. Treinávamos ferro puro, na raiz. Agora, galera da maromba. A gente está chegando no final de ano, e final de ano, Roberto, tem sempre aquela promessa de que ano que vem você vai malhar. Vou entrar no shape, né? E aí nós vamos ter, para quem tem essa promessa, a estreia do programa de vocês, né? Isso. Fala aí. Para vocês acompanharem, para vocês aprenderem um pouco mais, né? Como eu disse, né, cara? É um cara que é profissional da área e um outro que é um cara que malhou a vida inteira, que não é um profissional da área, que é o que a gente pretende convidar. Profissionais da área como Jair e pessoas que malham como eu. Eu acho que é por aí que vão os convidados do programa e você vai aprender um pouco mais sobre alimentação, você vai aprender um pouco mais sobre musculação e você vai aprender um pouco mais sobre qualidade de vida no programa Dinossauros da Maromba. É isso, né? É imperdível, né, Jair? É isso aí. E eu quero dar uma pausa rapidinha só para dar um recado para vocês dos nossos programas, dos nossos produtos aqui do DR1. Nós temos o Dialoga Brasil, Política Sem Politicagem, que sempre traz um bate-papo com o político, esclarecendo, falando dos projetos, falando de tudo que está sendo realizado. E você que vai votar, estamos aí perto de uma eleição, tem que ficar atento, então, ao programa Dialoga Brasil com o jornalista Arthur Almeida. Temos também, com a apresentadora Leni Calisto, Vozes, Lutas e Resistência, que fala sobre os seus direitos. E quem não precisa saber mais dos direitos, né? Deveres nós já temos muito, mas também precisamos saber dos nossos direitos. Então, Vozes, Lutas e Resistência. Temos também o Inspiração com a apresentadora Marinês Meirelles, que sempre traz convidados inspiradores, como diz o nome do programa, né? Que conta histórias de superação. É um bate-papo muito gostoso, descontraído com a Marinês Meirelles. Temos também o Respirarte, com a apresentadora Alice Mafra, que traz sempre artistas plásticos, artistas de uma forma geral, para falar de arte, como diz também o nome, né? Respirando arte, falando de arte também, contando histórias, trazendo
as artes que eles fazem, as obras de artes, pintura, artesanato, escultura, imperdível também, e o nosso podcast Dinossauros da Maromba. Gente, eu tenho uma curiosidade para vocês, é o seguinte, o Jair e a família dele, eles foram pioneiros do fisiculturismo feminino no Brasil na década de 80, e antes do Jair contar pra gente tudo isso, como as mulheres, como era naquela época, se até hoje tem todo esse preconceito com o físico da mulher, imagina naquela época, ele vai contar tudo isso pra gente, mas antes a produção vai mostrar algumas fotos dessa época aí que a gente está conversando, do fisiculturismo feminino, década de 80 para vocês. Roda, VT. Bom, voltamos. As fotos já mostram ali realmente uma história. Aquilo ali foi história, né? A história do fisiculturismo no Brasil, né? É verdade, é verdade. O fisiculturismo feminino, né, na época, né, década de 80, nós tínhamos, se hoje ainda temos esse preconceito, você imagina aquela época. O que eu enfrentei para fazer o primeiro campeonato de fisiculturismo feminino da história do Brasil. Né? Foi em 1984. Foi no clube, né, de Santa Luzia, né, onde começou tudo. E lá a gente tinha as meninas que treinavam levantamento de peso, braço de ferro, foi atleta de levantamento, foi atleta de braço de ferro, né? E as meninas queriam, né, também participar do fisiculturismo, que tinha sido lançado lá na América, né, em 80, o fisiculturismo feminino, e eles queriam, mas aí todo mundo era contra, eu falei, não, quando meu tio me colocou como diretor, falou, você que vai assumir o levantamento e tal, aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou levantar essa bandeira. E na época eu tive uma dificuldade, você imagina, se hoje tem, imagina naquela época, as mulheres não podiam entrar na sala de musculação. Aí, ficou na academia, queria botar mulher, tinha que montar uma sala de musculação separada, a sala de musculação masculina e feminina, era a única forma da mulher entrar na academia, só não podia entrar. Então, você imagina você colocar uma mulher musculosa no palco. É uma aberração. Então, o que acontecia é que, na época, né, tinha aqueles atores, né, pessoas assim, que tinham aquela linha, né, machista e tudo mais, né, como aquele marido da Gimenez, que usava aquele chapéu, quando me recordo. Jesse Valadão. Aí o pessoal convidava ele na TV e perguntava, pô, o que você acha desse negócio do cara tá querendo botar mulher musculosa? Pô, isso é coisa de louco, você pega mal pra homem, como é que esse cara é doido e tal. Então eu fui considerado um louco na minha época, né, em querer levantar a bandeira da mulher, levantar a bandeira feminina. Acho que fui um dos primeiros. Naquela época ninguém tinha bandeira feminina, ninguém nem pensava nisso, né? Era uma coisa tão machista que você pensar em bandeira feminina é ridículo. Você seria ridicularizado, como eu fui muito ridicularizado. Mas resolvi peitar e fazer o primeiro campeonato, que foi em 1984, no Clube Nacional Regata Santa Luzia, como vocês devem ter visto as fotos aí, né? Então, o que acontece? Eu enfrentei todo tipo de dificuldade que você pode imaginar. Até mulheres falando mal das mulheres. Até isso eu enfrentei. Isso tinha, né? E hoje elas estão aí, né? Super poderosas. Hoje eu vou te dizer, nós ganhamos, todo mundo está comentando, ganhamos um Mr. Olímpia masculino. Mas na realidade não está tendo tanta propaganda, mas nós ganhamos 2 categorias femininas. Então as mulheres estão na frente dos homens. Então, por causa de um maluco lá atrás, hoje as mulheres estão na frente dos homens. Essa é a realidade. Vamos agora para as considerações finais aqui com o Jair e o Roberto. Jair. Sim, gente, foi muito legal essa oportunidade de estar aqui com você, no seu programa, e gostaria de avisar para o teu público, né, que o nosso programa vai ter muito conteúdos excepcionais, coisas que vocês não conhecem, as histórias reais, verdadeiras histórias da raiz do ferro, da maromba, e nós vamos confrontar com os tempos de hoje, tá? Vamos trazer convidados antigos, pessoas que fizeram nome, fizeram história, e trazer os atletas atuais, os médicos, colegas, entendeu? Nutricionistas, entendeu? E vamos dar muitas dicas, porque hoje a galera está acostumada só com muita medicação, muita coisa, e na nossa época não tínhamos nada disso. Então nós vamos mostrar a realidade. Como é que você consegue crescer sem precisar utilizar tanta coisa assim? Como é que a gente conseguia crescer naquela época? Não tinha nada. Nós não tínhamos tecnologia nenhuma, suplemento não tinha, equipamento também praticamente não tinha.
Nós tínhamos o quê? Muita força de vontade, muita dedicação. Treinava muito ferro pesado, muita maromba pesada e muita comida. Comida é que faz crescer. E treino duro. Nada de conversinha fiada, nada de cri-cri para aparecer. Não. A nossa época era, vai animal, e peso em cima. Era isso que vocês vão entender, vão aprender como é que era o treino da galera raiz da maromba. Como é que a gente fazia para ficar grande sem ter nada disso. Nós quebramos muita pedra para chegar como está hoje a história. É muito fácil para todo mundo. Mas nessa época a gente quebrava pedra, é ou não é, Roberto? Verdade, verdade. Tempos bons, né? Tempos bons. Eu queria dizer para todos vocês aqui, agradecer a Ana Lu, agradecer a Anael, a doutora Ana, todos que nos convidaram, a toda a equipe do DR1. E ligadinho no podcast Dinossauros da Maromba, que vai trazer da raiz lá a história até os dias atuais, com muita dica para você. Se você gostou, curte, compartilha, divulga para geral. É isso, gente. Beijo!